Meus irmãos, estamos hoje na quinta semana do livro. Quem tem ouvidos, ouça. O tema de hoje, né, a igreja em Tiatira e o fermento. O irmão vai começar, né, trazendo essa relação da igreja em Tiatira e o fermento, também junto com Jezabel em Apocalipse. E essa relação, né, que tem com a igreja em Tiatira. E a gente vai começar lendo Mateus 13:33, que vai dizer assim: Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher colocou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Este fermento, né, que essa mulher escondeu até tudo ficar levedado, é um fermento que, quando ele é juntado à farinha, né, ele incha a massa, ele vai inchar essa massa e vai fazer com que ela fique levedada, né, ela fique inapropriada para o consumo. E aí em Marcos, Jesus vai falar, né, e Jesus vai estar alertando os seus discípulos, dizendo assim: Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discorriam entre si, é que não temos pão. Então os discípulos ali acreditavam que o fermento, né, tinha essa relação com pão, com esse pão físico. E mais para frente, em Mateus 16:6, Jesus novamente, né, vai dar uma recomendação, né, um alerta aos seus discípulos para tomar cuidado com o fermento. Ele vai dizer assim: Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí no verso 11, né, Jesus vai explicar para os seus discípulos que este fermento, né, não era sobre pães, já que eles não estavam conseguindo entender, ele ia explicar para eles que este fermento, né, eram os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. E em relação, né, a Mateus 13:33, né, que essa mulher que escondeu esse fermento, né, tem relação com Apocalipse, com Jezabel, né, que lá em Apocalipse, mais para frente, ele vai falar que em 1 Coríntios também, né, que Jezabel ela entrou para corromper os ensinamentos que o próprio Senhor tinha dado à igreja, né. Então esse ensinamento é o ensinamento que o próprio sistema religioso faz de hipocrisia, de falsos ensinamentos que nos levam ao engano, nos levam ao erro e a tantas divergências e problemas e confusões, né. E aí, em 1 Coríntios, Paulo vai nos explicar mais sobre o fermento, né? Ele vai falar que Paulo nos mostra, né? Que ele vai falar assim: que não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levei da massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. E aí, diante disso, né, ele fala que Jezabel não somente ensinou, mas seduziu os servos do Senhor a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos acerca disso. A carta à igreja em Tiatira expõe: Tenho, porém, Apocalipse 2:20, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então aqui, irmãos, essa mensagem nos diz, né, que o fermento, né, ele deixa a massa, né, inapropriada para o consumo, e que a religião, né, tanto os fariseus ou os saduceus, eles traziam consigo esses fermentos que muitas vezes eram repletos de hipocrisia ou falsos ensinamentos, que não aceitaram, né, o Senhor e rejeitaram o Senhor, né. Então o fermento ele nos mostra, e Paulo vai falar isso, né, para que a gente deixe, né, o fermento velho, que a gente deixe as coisas velhas, aqueles ensinamentos e aquelas doutrinas que a religião nos traziam, e a gente possa se renovar, né, com o novo fermento, né. E ele vai usar os asmos, né, os asmos de sinceridade, ou seja, sem estar carregada de qualquer tipo de impureza ou de levadura. E ele vai falar que isso se perpetua hoje, né, no presente século ou no futuro século, né, por uma instituição, né, de Jezabel, que ela quer que a palavra seja corrompida, ela quer que a igreja, que o corpo de Cristo se prostitua nos falsos ensinamentos e com este fermento que não é
agradável ao Senhor, né? Que não é bom que o corpo de Cristo esteja consumindo, né? Este fermento, mas sim que nós podemos nos encher e sermos completos, né? Com asmos simples e sinceros. Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Essa foi a porção de hoje, né? Para que a gente deixe, né? Para que nos renovemos com asmos simples, puros e sinceros, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, orando pelas pessoas, pregando pelas pessoas, indo em busca das pessoas, com sinceridade, com humildade e com simplicidade. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.